por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, internauta! Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado da pesca e aquicultura em Mato Grosso. Para isso, eu recebo em nosso estúdio o Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura em Mato Grosso, Hércio Lins. Obrigada, Superintendente, pela presença aqui na RDTV. Eu agradeço vocês por terem me convidado. Superintendente, me fala um pouquinho como foi assumir a superintendência em setembro deste ano. Eu sempre brinco e digo que assumi no meio de um tsunami. Assumi e logo na sequência que assumi veio a extinção do Ministério. Mas é bom que se diga que quem extinguiu foi o Ministério, não a atividade. Continua existindo atividade de pesca, atividade de aquicultura, e enquanto existir atividade, ela será tutelada pelo Estado. Não importa se no Ministério da Pesca ou agora no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Como nós já estamos no mesmo local do MAPA, para nós não houve modificação nenhuma, até porque nós ocupamos um prédio do MAPA, lá na Várzea Grande. A pesca e aquicultura é uma cadeia produtiva que deve ser levada a sério, para parar de falar da tal da conversa de pescador? Olha, a produção de pescado no Brasil, ela hoje bate na casa movimenta 3 bilhões de reais. Quem movimenta 3 bi deve ser levado a sério. Mato Grosso hoje é o maior produtor de pescado de água doce. Há um pouco de controvérsia nos últimos dados do último ano, em comparação a Rondônia, que talvez possa ter ocupado essa primeira posição. Pouco importa. O Mato Grosso produz 25% do pescado nacional de água doce. Ora, um estado deste, que já se destaca pela produção agropecuária, e agora ele também agrega a produção pesqueira. E por que ele agrega a produção pesqueira de pescados, na realidade? Ele tem o milho, tem a soja e tem água. Tá? Então ele tem elementos suficientes, porque o milho e a soja vão fazer parte de compor a dieta dos peixes, né, agregado com mais alguns outros elementos, né, que é um ponto ainda que precisa ser melhorado, que é a questão da alimentação dos peixes, que é muito caro. A ração, ela pesa muito ainda na produção do pescado. E como têm sido os trabalhos de fomento à cadeia produtiva, no sentido de garantir que mais pessoas, mais produtores invistam nessa cadeia? Neste pouco tempo que estou à frente da superintendência, o que vejo são atividades ou são ações totalmente descoordenadas. Em todos os locais, é o município, é o Estado, é o governo federal, é a iniciativa privada. Cada um faz do seu jeito. Cada um está fazendo do seu jeito. E não há uma coordenação. Eu estive conversando com vários secretários do Estado de Mato Grosso e propondo que essa coordenação exista. Agora é interessante colocar que tudo isso está acontecendo sem a intervenção governamental. É a iniciativa privada que está fazendo com que Mato Grosso tenha esta produção de pescado. Eu sempre brinco e digo assim, é interessante que o Estado não toque a mão. Porque quando o Estado toca a mão, pode ser que complique as coisas. Então, a função do Estado, ele é essa função de coordenação, de fomentar, mas não de intervir. Ele deve deixar que o mercado privado tome conta disso, naturalmente, como vem tomando. Onde que entra a ação governamental? Financiamento. Para pequeno, médio, grande, tá? Ele precisa financiar. Agora, principalmente os pequenos têm que compreender que é uma atividade de negócio, de business. Se você toma empréstimo no banco, você precisa ter capacidade de pagamento. Então, a atividade, nós temos que deixar de encarar profissionalizar. Assim, coitadinho, não sei o quê. Não, é uma atividade, é business. As pessoas estão aí para fazer negócio, inclusive o pequeno. É óbvio que o governo, quando se trata do pequeno, tem que ter um olhar diferenciado, sob o ponto de vista, por exemplo, da taxa de juros tem que ser diferenciada para esse pessoal, a burocracia tem que ser menor, né, alguma coisa nesse sentido, porque uma das funções do Estado
não é questão de amparar o pequeno, mas fazer com que o pequeno tenha condições de evoluir e crescer. Essa questão da evolução tem a ver com a profissionalização da cadeia, né? Das pessoas que investem nessa cadeia. O Estado tem trabalhado, tanto o governo federal quanto o governo do Estado, tem trabalhado nesse sentido ou ainda é muito incipiente iniciativas desse sentido? No Estado, eu tenho participado de uma Câmara Técnica muito interessante, uma Câmara Técnica da Aquicultura, ligada à Secretaria de Agricultura Familiar, e tenho participado também da CEPESCA, da Câmara Estadual da Pesca, na SEMA. São duas câmaras distintas, mas muito ricas em debates, né? Mas eu fico um pouco preocupado lá na ponta. Eu tenho visto muita panaceia lá na ponta, algumas prefeituras colocando como se criar peixe fosse a solução de tudo, e sai por aí usando ora máquina, não sei o que, fazendo tanque. Isso para mim é atividade populista. A partir do momento que você monta um tanque, não é apenas cavar um buraco na terra. Tem toda uma técnica, precisa ser assistido. E outro, as pessoas precisam ser capacitadas para poder criar peixe. Não é porque a pessoa é pobre e vive no assentamento que necessariamente ele vai entender de peixe. Ele pode ser pedreiro, carpinteiro, de repente não. Outra questão também que tem que ficar muito clara é que muitas vezes assim, o pessoal, não, é pescador, vamos transformar em produtor de peixe. O pescador é um extrativista. Muitas vezes o melhor pescador não se torna num bom produtor e vice-versa. Tá? Mal comparando é quando você tem um bar, tem um ótimo garçom e você transforma em gerente. Muitas vezes não dá certo. É preciso ter esse cuidado, esse olhar. Precisamos capacitar as pessoas, precisamos fazer com mais técnicas. Esteve aqui uma missão da ONU, né, ligado à parte fitossanitária, e eles gostaram de que vir em Mato Grosso só para ver essa produção de peixe, mas saíram daqui dizendo assim, vocês ainda produzem com base no século XX. É muito incipiente, falta tecnologia na produção. Isso foram palavras deles em off, né? Ele está dizendo, é muito primitiva a sua produção. É preciso, então, avançar nesse sentido? Há consumo para essa produção? Consumo interno? É preciso pensar em exportação? Como que estão essas movimentações em relação ao consumo dessa carne? Olha, como há mercado para isso, mas precisa abri-los. Vamos pegar o mercado público. No mercado público você tem a merenda escolar, que o peixe não está na dieta da merenda escolar. Eu conversei com o secretário municipal de Cuiabá, ele me disse, eu administro o maior restaurante do estado de Mato Grosso, 85 mil refeições dia, e não tem peixe. Ali naquela... Você tem a parte dos presos, você tem os policiais militares, você tem o exército. Tudo isso é um mercado público de compras que está aí e que não está totalmente explorado. E você tem uma questão, um dado que mata isso e que mostra que há mercado. O Brasil consome 9 quilos de peixe por pessoa ano. A média recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de 12 quilos, portanto de 9 para 12. Mas a média mundial, sabe qual é? 18 quilos. Então nós temos muito que avançar ainda. Veja que em 10 anos nós dobramos, saímos de 4,5, 5 para 9. Mas podemos ainda continuar e dobrar nos próximos 10. Isso somente para o mercado interno, Hércio, ou é possível pensar em exportação da carne de peixe? Para você pensar em exportação da carne de peixe, você precisa melhorar suas técnicas de produção. O mercado interno não vai comprar peixe sem saber a origem. Eu preciso ter chips, eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter frigoríficos altamente especializados, ou seja, o mercado interno, para que eu possa ser um player, um jogador no mercado, mercado externo, eu vou precisar melhorar e muito, tanto a minha produção como a minha industrialização. Eu só vendo lá fora qualidade. Eu não tenho como ir lá fora e ficar concorrendo sob o ponto de vista de alimentação sem qualidade. Hércio, me fala um pouquinho sobre o trabalho de mapeamento das áreas de Mato Grosso que podem se tornar áreas para a aquicultura. Você falou agora há pouco da questão dos prefeitos, de muitas vezes com atitudes politiqueiras, apenas cavar um buraco, colocar água e qualquer espécie de peixe. Mas há um mapeamento, de fato, de que áreas, de que regiões são potenciais para a piscicultura, para a aquicultura em Mato Grosso? Por que parece, não tem.
Eu, na última reunião na Câmara Técnica de Agricultura, conversando com o secretário da Agricultura Familiar, eu estava dizendo isso para ele, e juntamente com um parlamentar na Assembleia, Mato Grosso precisa urgentemente montar um Instituto de Pesquisas do Peixe. Eu tenho dado até esse nome, IPP. Né? Mato Grosso precisa estudar seus peixes. É urgente que estude seus peixes. Você tem estudos, os estudos mais avançados que vejo está, salvo algum engano, me perdoe alguns pesquisadores se porventura essa informação não for tão precisa, mas eu vi alguma coisa muito boa em Cáceres, com o NEMAT, através do professor Cleumir, se não me engano. Né? E também tem uma outra professora que tive a grata satisfação de conhecer, que também é da UNEMAT, que faz um estudo na Baixada Cuiabana. Mas o caminho é este. Precisamos, antes, estudar nossos peixes, compreender nossos peixes. Ora, se nós produzimos um peixe desse tamanhinho, né, nós precisamos desenvolver técnica para que ele fique um pouco maior. Para que haja produtividade. A tilápia, que hoje é a grande sensação do mercado, mas é um peixe de 4.000 anos, altamente estudado, né? Se hoje a tilápia tem um tamanho considerável, muita coisa avançou. Tem muita gente que brinca e diz assim, a tilápia no início lá era um sauá, né? Que hoje é um peixe redondo altamente consumido. De repente o pintado, que é tão falado, da Baixada Cuiabana. Sim. É um desafio que você tem que ter. Na Câmara Técnica eu, inclusive, assinalei isto, sobre a necessidade. Eu não sou bairrista, apesar de ser cuiabano, não sou bairrista. Não é uma questão de você, não vamos fechar, não vai ter tilápia, não vai ter banga, nós vamos comer só pintado, só pacu. Não é isso. É que precisamos dar oportunidade e precisamos estudar os nossos peixes e melhorar essa técnica de produção. Existem muitas ações isoladas por aí. Eu, recentemente, não é aqui da Baixada Cuiabana, por óbvio, é da Bacia Amazônica, mas vi aí a criação daquele considerado um animal selvagem, né, que é o pirarucu, e que é decantado como uma grande iguaria no mundo, né? E nós estamos com uma produção muito interessante de pirarucu no Vale do Araguaia. Você me fala um pouquinho sobre a questão do garimpo. Muito se falou que a piscicultura e a aquicultura seria a alternativa para municípios degradados pelo garimpo nas décadas de 60 e 70 e que agora retomariam a economia por meio da aquicultura. Isso é mito? É verdade? É possível? Olha, sem estudos é sonho de uma noite de verão. Não vejo desta forma. O que eu vejo assim, muita gente aparece lá na superintendência e com ideias fantásticas sobre criar peixe e resolve todos os problemas do mundo. E aí você pergunta, cadê o estudo disso? Onde está? Né? Uma vez uma pessoa chega para mim e diz, não, o mercado está muito bom, bacana. Tá, mas cadê o estudo seu de mercado? Então nós temos que aprender a estudar. Nós precisamos aprender a pesquisar. Né? E o interessante é que o governo pudesse fomentar isso e a própria iniciativa privada também pudesse fomentar isso, estudando um pouco mais. Senão, nós vamos ter apenas boas intenções e que, no fundo, acaba não virando nada, são apenas sonhos que não viram realidade. Hércio, para encerrar nosso bate-papo, nos fale um pouquinho sobre os projetos para 2016, né? Os desafios para o setor produtivo, da cadeia produtiva da pesca em Mato Grosso. Diferente do que muita gente imagina, já falando no âmbito federal, né? Extinguiu o ministério. Eu não sou muito preocupado com isso. Essa questão de ter ministério ou não ter ministério, honestamente, não faz parte da minha lógica de pensamento. O que eu preciso ter é algum local onde eu possa dar condições de trabalho. Né? Dentro do mapa, particularmente, acredito que haverá muita condição de trabalho. O mapa é mais estruturado, ele é um ministério muito antigo, nunca ninguém se fala em extinção do Ministério da Agricultura, assim, né? Então, acredito, o superintendente é o Guareschi, haverá que sentar em algum momento para poder isso. Mas a função principal, no caso do governo federal, mesmo através do mapa, é fazer essa questão de fomentar, principalmente abrir as linhas de crédito com responsabilidade, tá? E também cabe ao governo, e aí eu estou falando do governo de uma maneira geral, federal, estadual, municipal, a fazer uma transição paulatina do pescador profissional artesanal, que eu particularmente acho que lá na frente dificilmente teremos essa classe, porque os juros estão se tornando cada vez menos piscosos, cada vez mais nós temos mais restrições ambientais, e fazer a migração deste pessoal para uma atividade produtiva
saindo da extrativista, que pode ser, inclusive, eventualmente, uma atividade de aquicultura, não necessariamente de piscicultura. Pode ser, por exemplo, uma atividade de criação de jacaré, por exemplo, que também é aquicultura, ou pode ser uma atividade de turismo voltado a isso, né? Piloteiro de barco, coisa parecida. Então, nós temos uma grande responsabilidade e temos que preocupar com os pescadores artesanais profissionais para poder fazer essa migração. E, paralelamente, precisamos dar as condições, principalmente de financiamento, para que a atividade privada continue evoluindo na questão de produção de peixe. A intenção de aumento de produção, a gente falou do percentual mato-grossense de ser em torno de 25%. A ideia de se aumentar, a intenção de se aumentar essa produção? Particularmente, não consigo ver essa hipótese. 25% representa quanto em toneladas, Zércio? Este número, se eu não estiver enganado, 65 toneladas, mas eu não tenho muita certeza, né? Mas acha difícil ter um aumento? Mas não é isso a questão. Você vai aumentar e vai vender para quem? Então, eu primeiro preciso desbravar mercado para depois aumentar a produção. Se eu aumentar a produção e não desbravar mercado, eu vou ter quebras. Recuperação judicial, não sei o quê, desilusão com a atividade. Então, eu preciso desbravar mercado, principalmente o mercado de compras públicas. E interno, né? Interno por hora. Tá certo, Hércio, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço. Bom, é isso. Obrigada a você que também nos acompanha nessa e em outras entrevistas aqui do programa. Continue com a gente no portal RD News e também no RDTV, no endereço rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.